Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a formação do território brasileiro, ok? É interessante esse conteúdo porque ele dá uma ideia geral de como aconteceu essa formação mesmo do Brasil, né? A construção do território, né, as atividades que foram desenvolvidas aqui, que ajudaram a enriquecer o país e desenvolver as cidades, as regiões e tudo mais, tá? Então, é só para deixar claro, esse slide eu adaptei de um slide que eu encontrei nos sites da Rede Estadual de Educação de Pernambuco. Então, vocês vão, talvez vejam aí no cantinho o símbolo de Pernambuco, mas eu dei uma boa adaptada para chegar próximo da nossa realidade, de nós que moramos aqui em São Paulo, ok? Eu gostei bastante desse slide, porque ele é bastante abrangente, assim, trata muito bem como que aconteceu esse processo todo de formação do território brasileiro, tá? Então, para começar, é importante a gente falar que nem sempre o Brasil teve esses contornos que ele tem hoje, né? Muitos territórios do Brasil conquistou através de acordos, principalmente acordos, tratados, também aconteceram guerras e também aconteceram compras de territórios, ok? É importante dizer também que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já havia habitantes nesse espaço, né? Os indígenas, principalmente dos grupos Aruac, Tupi-Guarani e G. E os indígenas, eles desenvolviam várias atividades diferentes aqui no território, né? Sobreviviam a partir principalmente da caça, da pesca e de pequenas lavouras. O interessante é que é notar assim que o indígena ele tinha um modo de vida totalmente diferente do que a gente conhece, né? Porque como a gente está adaptado ao nosso modo de vida, né, de sistema capitalista, de compra e venda, de acumular coisas, de propriedade privada, de eu ter o meu pedaço, você ter a sua casa, ele ter tais posses, o outro ter tal coisa. Os indígenas, as tribos, elas não viviam assim, né? Elas viviam de uma forma em compartilhamento de bens, né? De tudo. A terra não tinha um dono, assim, até porque havia muitas terras no Brasil. Havia, na verdade, assim, áreas ali que eram dominadas por determinada tribo, né? Haviam guerras e tal, mas assim, não havia realmente propriedade privada e não havia comércio, porque os índios eles não tinham essa ideia de trocar algo por um valor, seja dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Avançando, é interessante notar também que o Brasil, né, conforme os portugueses eles foram se apossando do território, foi acontecendo assim, foram acontecendo algumas coisas. Antes mesmo de Portugal, né, chegar oficialmente ao Brasil, dos portugueses aportarem aqui, em 1494, né, os portugueses chegaram em 1500, mas assim, 6 anos antes, 1494, os portugueses já tinham negociado com a Espanha uma divisão das terras que eles iriam descobrir. Então isso dá uma ideia de que Portugal tinha ideia de que havia terras a oeste que, né, eles poderiam vir a chegar nesse território. Então foi assinado um acordo chamado Tratado de Tordesilhas, em que se dividia as terras por descobrir no continente americano aí, e a linha divisória era uma linha que eles traçaram a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África. Então, essa linha ela começou dividindo a parte bege, aí, que pertenceria a Portugal, que hoje é só um pedaço do Brasil, né? E a parte verde, que pertenceria à Espanha.
É interessante também notar que, nesse momento aí em que Portugal e Espanha a América do Sul, a América em, dividiram a América do Sul entre eles, havia um contexto na Europa de expansão marítimo comercial, né? Portugal e Espanha estavam loucos assim, para encontrar novas terras, novas riquezas e principalmente metais preciosos. Eles queriam ouro, né? E assim, ao chegar no Brasil, os portugueses eles não encontraram exatamente metais preciosos, nem pedras preciosas. Então, posteriormente, eles decidiram ocupar o território e começar a explorar as coisas que eles encontraram por aqui, na falta do ouro, né? Então, começou com o pau-brasil, que a gente vai ver logo em seguida, mas assim, eles já adotaram um sistema de divisão das terras aí, que foram as capitanias hereditárias, né? Então, o rei português dividiu o território em várias faixas de terra. Algumas dessas faixas, elas acabaram sendo adaptadas depois com o tempo, e alguns nomes acabaram virando, né? Algumas dessas faixas acabaram virando estados e tal, ou cidades. E essa divisão em capitanias hereditárias foi a primeira divisão assim, que foi realizada aqui no território brasileiro, enquanto o Brasil ainda era de Portugal. Essa formação do território brasileiro acabou que ela foi modificada com o tempo, né? Depois começar outras formas de dividir o território foram adotadas e até mesmo houve compra de territórios, como por exemplo agora no início do século XX houve a compra do Acre, que pertencia inicialmente à Bolívia. Então, assim, lá, vejam, a situação em 1709, né? Havia algumas capitanias assim grandes, né? Divisões assim grandes. Então, por exemplo, São Paulo abarcava uma área enorme, Pernambuco, a Bahia, o Grão-Pará. E isso começou a ir se individualizando aos poucos e formando novas divisões do território, tá? Isso avançou no século XIX também. Então, por exemplo, em determinado momento, com a criação de estados no Nordeste, no que a gente conhece hoje como Centro-Oeste. E aí a gente tem a divisão que aconteceu em 1943. Vejam que nessa divisão ela já é mais ou menos parecida com o que a gente tem atualmente, só que, por exemplo, tem algumas diferenças. Por exemplo, não tem ainda o Mato Grosso do Sul. Na verdade, é tudo Mato Grosso e tem um pedacinho que era o território de Ponta Porã. Não, o Paraná e Santa Catarina ainda estão diferentes, estão menores do que são hoje, porque havia o território de Iguaçu. O Goiás ainda era junto com Tocantins, era tudo Goiás ainda, né? Não havia ainda o estado de Rondônia, porque era o território de Guaporé, e Roraima era chamado Rio Branco. Então, havia algumas diferenças aí ainda, ok? É interessante também a gente falar que, assim, o território brasileiro ele foi se modificando ao longo do tempo, né? Tanto por vontade de Portugal, como também por disputas, né? Então, por exemplo, lá antes a parte portuguesa era só um pedacinho, só que conforme a busca por riquezas foi aumentando, os bandeirantes principalmente, eles foram avançando na, na rumo à parte espanhola e o Brasil virou esse grande país que é hoje. Então aí a gente tem alguns ciclos econômicos que foram responsáveis, né, por fazer com que o território brasileiro crescesse bastante. O primeiro deles que a gente vai ver é o pau-brasil. O ciclo do pau-brasil foi assim, o pau-brasil foi o primeiro recurso natural que foi explorado no Brasil, deu nome inclusive ao país, e era explorado principalmente porque tinha uma madeira com um vermelho assim, bastante vivo, que servia para atingir roupas na Europa. Na época, é interessante a gente notar que essas coisas de tinta era uma coisa difícil de conseguir, não era tão comum determinadas tonalidades.
Também tinha uma madeira nobre que dava para fabricar violinos. E essa exploração do pau-brasil causou uma devastação muito grande, né, um desmatamento muito grande da Mata Atlântica e não estimulou a ocupação do território. Então a gente tem uma gravura aí da época mostrando essa exploração do pau-brasil, né, aí uma foto. E seguindo, a gente vai ver também a exploração da cana-de-açúcar, né? O açúcar nos séculos 16 e 17, né, nos anos 1500, 1600, ele era muito valorizado na Europa. Ele era muito caro, né? Então, Portugal já possuía, ou melhor, já produzia açúcar em ilhas, por exemplo, no Caribe e tal. E só que Portugal encontrou alguns lugares no Brasil onde era muito propício para plantar cana-de-açúcar. Então, por exemplo, no Nordeste, no litoral nordestino, tinha um solo de massapê, que era bastante favorável a plantar a cana-de-açúcar. O clima também era propício. Havia grandes fazendas, né, onde eles podiam plantar uma coisa só, né, só a cana, explorando o trabalho escravo. E, assim, a cana-de-açúcar, esse plantio da cana-de-açúcar ajudou muito também a devastar a Mata Atlântica. A gente já falou de Mata Atlântica duas vezes. O que era a Mata Atlântica? A Mata Atlântica era uma floresta que havia nessa região toda aí do litoral brasileiro, né? Essa região próxima da praia, até alguns quilômetros avançando para dentro do continente. E essa era uma floresta muito rica. Para a gente ter uma ideia, hoje tem apenas 7% ou menos da Mata Atlântica de pé. É como se, assim, de cada 100 árvores da Mata Atlântica, 93 tivessem sido derrubadas nesses últimos 500 anos, né? E aí nessa área, no mapa em verde, a gente vê a área de plantação da cana-de-açúcar, né? Então ela floresceu bastante aí no Nordeste, essa área onde tem a faixa verde mais longa, e também em outros locais, como, por exemplo, em São Vicente, né, que hoje é litoral paulista. É interessante também a gente notar que, assim, a cana-de-açúcar, ela fez com que o Nordeste se tornasse a região mais rica do Brasil, né, e eles conseguiram isso construindo engenhos. Os portugueses, eles recebiam incentivos do rei de Portugal, por exemplo, não pagavam a terra, né, em troca, eles vinham para cá trabalhar e proteger o território e povoar, para que o território brasileiro não fosse tomado por outros países. Isso foi, assim, devastador para o meio ambiente, e a gente tem aí uma grande utilização do trabalho africano, de africanos escravizados. A gente tem uma gravura que mostra um engenho da época. O engenho, ele era bastante marcado, assim, pela grande propriedade, né, o latifúndio. Então era, assim, uma fazenda imensa onde se plantava cana-de-açúcar, e muitas vezes essa fazenda era também denominada de engenho, né? Engenho não era só ali aquela região da fábrica, da agroindústria do açúcar. O próprio engenho, às vezes, era a própria grande fazenda. Havia uma grande utilização do trabalho escravo, como eu já falei. E no século XVIII, né, nos anos 1700 e pouco, a gente teve um avanço aí para um outro ciclo econômico, a mineração, porque, assim, em determinados lugares do Brasil, como, por exemplo, Mato Grosso, principalmente Minas Gerais, Goiás, descobriram ouro, descobriram pedras preciosas, como diamante, em alguns lugares descobriram também esmeraldas. Então isso começou a favorecer o interior do Brasil ser mais povoado, né? Muita gente correu para esses lugares onde foi descoberto o ouro, para povoar esses lugares e para tentar a sorte, né? Ver se conseguia também encontrar o tal do ouro. E, assim, muito ouro foi levado de Portugal, né, daqui do Brasil para Portugal, né? Isso, havia uma cobrança imensa de impostos, e com essa grande exploração do ouro, inclusive, Portugal pagou uma boa parte da sua dívida com a Inglaterra utilizando o ouro brasileiro. Aí uma gravura da época mostrando a exploração do ouro. No século XIX, já a gente teve um outro ciclo econômico importante, que foi
a cafeicultura, né, a plantação de café, que se desenvolveu principalmente nas regiões sudeste, onde nós moramos. O estado de São Paulo foi um grande território dedicado à cafeicultura, e também no sul do Brasil. Aqui no estado de São Paulo, principalmente no oeste do estado, aconteceu o desenvolvimento assim, da cafeicultura, principalmente porque havia um solo muito bom em que o café se adaptava muito bem, né, que era a terra roxa, não era exatamente uma terra roxa, né, era uma terra meio avermelhada, assim, só que roça em italiano, né, era, significa vermelho, né, rosso, então isso acabou, e assim, uma grande quantidade de italianos também foi utilizada, né, para trabalhar nas fazendas de café aqui no estado de São Paulo. Então, assim, o café acabou transformando o estado e a cidade de São Paulo. Surgiram várias pessoas muito ricas, os barões do café, né? Houve o desenvolvimento, por exemplo, de portos, né, para levar esse café para outros países, e assim, o estado de São Paulo e o Brasil começaram a acumular muito capital por conta dessa atividade cafeeira. Houve também assim o desenvolvimento de muitas ferrovias, né, porque precisava levar o café lá da fazenda para o porto, então era muito café. Inicialmente isso foi feito utilizando o lombo das mulas, né, e tal, mas com o tempo isso teve que evoluir para as ferrovias, justamente porque era muito mais barato e muito mais eficiente. Aí uma foto da época mostrando mostrando escravos numa fazenda de café. A gente teve outras atividades aí ao redor do Brasil, como por exemplo a borracha na Amazônia, né? Que se desenvolveu principalmente no início do século XX, inicialmente agora no início dos anos 1900 e pouco. E assim, foi muito importante porque a borracha ajudou a desenvolver bastante aquelas regiões, por exemplo, do Amazonas, do Acre, levou muitas pessoas para morar lá, né? Houve também um enriquecimento de algumas pessoas, né? A borracha ela era extraída da seringueira, que era uma árvore, daí da seringueira se retirava aquele leite, aquele líquido, e aquele líquido servia para fazer o látex, né, que ia dar origem à borracha. Foi nesse momento aí em que o Brasil comprou o Acre das mãos da Bolívia, e o Acre acabou se tornando um estado brasileiro. A gente teve também, por exemplo, o algodão, né, que foi principalmente no Nordeste brasileiro, e o algodão brasileiro acabou sendo levado para outros países aí do mundo, principalmente para a Europa, para produção de tecidos, fios e linhas, aí uma imagem do algodão. E a gente teve também, assim, uma atividade econômica muito importante, que foi a pecuária. Porque, assim, a pecuária, o que é a pecuária de que animal? Do gado bovino, né? Então, os bois era utilizado principalmente a carne, o couro. Não dava para fazer isso. A pecuária ela se desenvolveu assim ao longo do tempo, principalmente a partir do século XVII, né, dos anos 1600 e pouco, mas assim, no século XVIII, no século XIX, ela foi também se espalhando por outros lugares do Brasil. É interessante falar que a pecuária, ela ajudou a levar as pessoas para morarem mais para dentro do Brasil, para o interior, né? Porque a gente viu lá no mapa que a cana-de-açúcar era mais no litoral, o pau-brasil era mais no litoral. A pecuária foi que foi levando mesmo mais as pessoas para se fixarem no interior. Foi interessante também para o Brasil a pecuária, porque ajudou a povoar o interior e, assim, não dava para criar o gado junto com a cana, né? Porque são duas atividades que não davam certo juntas. Então, o gado bovino tinha que ser criado mais para o interior mesmo, principalmente nas margens do Rio São Francisco, né? O Rio dos Currais. Então, muitas fazendas de gado foram fundadas aí ao longo dos grandes rios do Brasil, e isso fez avançar bastante essa atividade e o povoamento do território brasileiro. A gente tem aí essas áreas em cinza, né, foram as áreas de criação de gado, né, vejam que aí
ao longo do Rio São Francisco, que tem essa linha preta mais forte, maior, né, mais longa. Tem uma grande quantidade de área cinza próxima do Rio São Francisco, aí, né, que mostra justamente essa predominância da pecuária nessa região. Então, era basicamente isso, né? Aí uma foto para ilustrar a pecuária que se desenvolveu no Brasil ao longo do tempo. E vejam, esse vídeo eu gravei para vocês, eu vou disponibilizar algumas questões e eu gostaria que vocês respondessem essas questões, ok? Muito bem, até a próxima aula.